E o YouTube está entrando, ninguém sabe onde vai parar. Opa, entrou também no YouTube. Conversando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos vocês que acompanham o Autor da Própria Saúde. Boa noite a todos vocês que gostam das plantas medicinais e que querem aprender muito mais sobre as plantas medicinais. Essa é uma grande oportunidade para vocês aprenderem muito mais. Hoje, uma live de resultados, mais uma live de resultados. Trazendo um aluno do nosso programa Jornada aqui, o Paulo, que vai contar para a gente. Paulo, que é um rapaz super jovem e que está há pouquíssimo tempo no curso e que já tem resultados incríveis para contar. Então, a gente vai ver como é que o curso, em pouco tempo, conseguiu transformar aí a forma como o Paulo cuida da família deles. A gente vai ver resultados incríveis nesses tratamentos, né? Nesses tratamentos que ele realizou. E vai ser muito legal. Eu sempre falo que eu trago resultados aqui, porque muita gente, olha, de verdade, assim, eu tô aqui há 4 anos no Autor da Própria Saúde, e há 4 anos eu recebo pedidos de ajuda das pessoas, né? As pessoas precisam de ajuda. Se você, por exemplo, que está me assistindo agora, se você sofre de gastrite, provavelmente você já viu um monte de vídeos sobre gastrite no nosso canal, você já viu relatos de pessoas que trataram gastrite no nosso canal e que funcionou. E aí você está aí, você talvez vá deixar nos comentários aí, o que eu faço para tratar minha gastrite? E aí eu fico pensando, por que você não começou ainda a fazer o seu tratamento da gastrite? O que te impede, o que te limita de sair da onde você está e fazer o seu próprio tratamento, criar isso como uma realidade para você? Um monte de gente que está me assistindo hoje no YouTube, no Facebook, no Instagram, sofre de hipertensão arterial. E provavelmente, se você me segue há algum tempo, você já viu relatos de pessoas que trataram hipertensão arterial, você já viu vídeos sobre plantas que tratam hipertensão arterial, mas você ainda não começou a fazer o seu tratamento. Você ainda está me perguntando que planta é boa para hipertensão arterial. E aí eu fico pensando, por que você não começou ainda o seu tratamento? O que te limita? O que te impede? Diabetes, a mesma coisa. Se você está aí e sofre de diabetes, tem um monte de depoimento de pessoas que controlaram a diabetes e tem um monte de vídeos de plantas para tratar diabetes. E sejam as dores da artrose, seja a ansiedade, seja a depressão. Eu tomo bromazepam, eu tomo clonazepam, eu tomo fluoxetina, eu tomo Rivotril. Que planta que eu uso? Você já viu um monte de vídeo de pessoas que trataram a depressão utilizando plantas medicinais. Você já viu um monte de vídeo de plantas que tratam a depressão, que tratam a ansiedade. Por que você não começou o seu tratamento ainda? O que te impede? O que te limita para você começar o seu tratamento? Comecei a avaliar, observar o que realmente pode impedir, limitar a pessoa de ter o resultado que ela procura. E a gente chegou a uma conclusão aqui no APS, que o maior limitante para as pessoas é não saber como fazer. A pessoa já teve informação do que fazer, que planta usar, mas ela não sabe como fazer. Como que ela vai observar todas as variáveis da saúde dela para chegar num ponto em que ela vai conseguir fazer um tratamento decente? Às vezes, ela não sabe nem preparar uma xícara de chá. As pessoas não sabem. Tem gente que pega um punhado de planta, enfia dentro da água, deixa ferver uns 5 minutos para fazer um chá. Se você faz chá desse jeito, vou dizer para você, uma porcaria o seu chá, você está fazendo tudo errado, tá cagado o negócio aí. Ah, não, tem gente que pega lá e coloca um pouquinho de planta e muita água, porque pode ter toxicidade. Se você faz desse jeito, é tudo errado, tá fazendo errado, tá fazendo cagada aí. Tem gente que, sabe, às vezes escolhe uma planta errada, uma planta que não tem nada a ver. Tem um monte de gente que olha para mim e fala assim, eu usei tal planta, não funcionou. Eu falo, mas lógico, essa planta não serve para o seu problema. Mas é real, né? Mas por quê? Porque as pessoas, elas não têm não conhecem esse caminho entre eu olhar uma planta, olhar um problema de saúde e juntar isso para ter resultado. O caminho para que essas coisas se conectem se chama, presta atenção no que eu vou falar agora, metodologia. Se você tem um método, estabelecido para utilizar, método é o caminho, é a forma com a qual você usa. É saber como, quanto, quando. Tudo isso você precisa saber. Então, quando você pega um aluno do Autor da Própria Saúde, a primeira coisa, ele sabe o que é uma anamnese. E isso faz toda a diferença no contexto, porque esse método, para ter resultado com plantas medicinais, tem que passar pela anamnese. Então,
Então, ele já sabe que precisa conhecer o diagnóstico médico, precisa aplicar uma anamnese. E não adianta só aplicar a anamnese. Não é para preencher o questionário e agora o que eu faço com isso? Tem que analisar a anamnese. O que significa tudo aquilo que está na anamnese? Analisou, entendeu todas as variáveis, aí o aluno do autor da própria saúde consegue determinar qual que é o problema que ele está tratando e o que realmente ele precisa resolver. Ali ele vai escolher as plantas, ali ele vai determinar a forma como ele vai preparar essas plantas, ali ele vai determinar a dosagem em posologia, um período de tratamento e vai realizar esse tratamento, acompanhar, para que tenha resultado. Porque, do contrário, a coisa mais difícil do mundo é uma pessoa ter resultado fazendo de qualquer jeito as coisas, em tudo na vida. Se você fizer o arroz de qualquer jeito, vai ficar uma porcaria. Tudo. Então, trabalhar com plantas medicinais é uma coisa que requer um mínimo de conhecimento. Porque você está lidando com a saúde. Você não está lidando com qualquer coisa. Não é lixar um calcanhar para tirar para afinar a pele. Não é isso que ele está falando. Não é uma coisa desse tipo. A gente está falando realmente de criar tratamentos para a saúde utilizando as plantas medicinais. Isso é muito poderoso. Isso é muito importante. Isso é transformador. Criar um tratamento de saúde eficiente e seguro para poder fazer isso. E as pessoas que sabem fazer isso, elas têm autonomia, elas têm independência para estabelecer como vão cuidar da sua saúde. Uma pessoa teve uma inflamação de garganta, ela sabe o que fazer. Ela não precisa sair desesperada para ir no médico. Oh, doutor, vê se tem pulso na minha garganta. Não, ela sabe o que fazer. Ai, meu filho teve dor de ouvido. Doutor, ajude meu filho, tá com dor de ouvido. Todo mundo sabe o que é uma dor de ouvido, gente. Vamos tratar esse negócio. Mas você tem que saber como tratar. Nossa, tô com uma gastrite que me queima, me dá um omeprazol. Será que você precisa mesmo do omeprazol? Será que a gente entende os riscos que é a gente fazer esse uso desenfreado de medicamento químico? Será que as pessoas entendem os riscos que estão correndo quando colocam medicamento químico na boca? Ah, Daniel, mas meu problema é muito grave. Você acha que seu problema é muito grave. Não quer dizer que ele seja realmente intratável com plantas medicinais. Eu tenho alunos que têm problemas gravíssimos, colite ulcerativa, artrose nível 4, pênfigo vulgar. Eu tenho alunos que têm problemas realmente muito graves. E eles tratam. Eles tratam com plantas medicinais. E tem resultado. Pessoas que usaram 4 medicamentos durante 20 anos para tratar a pressão arterial e viviam com a pressão descontrolada. E hoje tomam um suco de manhã, um chá à tarde e tem a pressão controlada. Milagre? Não. Conhecimento e aplicação do método. O método é o caminho. O método abre as portas. O método te diz como fazer, quando fazer e por que fazer. Esses dias eu estava com 2 alunas minhas aqui e elas estavam me falando sobre os tratamentos que elas fizeram com plantas medicinais. Aí uma delas olhou para mim e falou assim: eu fiz o tratamento da asma com a casca do tronco da mangueira, né? Porque tem uma concentração maior de mangiferina, que é broncodilatadora. Eu falei assim, eu fico apaixonado quando eu escuto uma aluna minha dizendo que ela escolheu a casca do tronco da mangueira porque tem mangiferina e porque é broncodilatadora. Ela conhece a planta, sabe o princípio ativo que tem na planta e qual é a ação desse princípio ativo no organismo. Eu fico apaixonado. Não, aqui na minha casa não falta abacaxi, porque eu estou numa região que tem muito abacaxi, e eu dou preferência a usar o talo central do abacaxi, porque tem uma concentração maior de bromelina. Meu Deus do céu, a pessoa está me dizendo qual é a parte da planta que tem maior concentração de bromelina. Ela sabe qual é o princípio ativo, ela sabe qual é a ação desse princípio ativo. Isso veio da onde? Isso caiu do céu para ela? Ela viu no blog, no Facebook? Chegou no WhatsApp dela essa informação? Não, ela estudou as plantas medicinais. Ela seguiu um método de estudo. E hoje ela entende a importância de conhecer as plantas, não saber, toma espinheira santa para gastrite, toma boldo pro seu fígado, toma... Às vezes não é isso que você precisa. Então é essa compreensão, esse entendimento, esse aprofundamento das plantas, através de um método que te mostra que você realmente pode ter resultados com as plantas medicinais. Mas você tem que ter a consciência de saber o que você está fazendo, como você está fazendo. Essa é a chave. E se você dominar essa chave, você abre qualquer porta.
Se você tiver condições de dominar essa chave, você abre qualquer porta dentro da fitoterapia. Os grandes sábios da fitoterapia, os professores, os letrados, vão falar palavras difíceis, vão colocar o medo nas pessoas e vão dizer que é tudo muito complexo, cuidado com a dosagem, a concentração. E na verdade é tão mais simples. Não é fácil, é simples. Você vai lá, conhece a planta, prepara da maneira correta, entende o funcionamento dessa planta no organismo, quais são as contraindicações dela. Tem contraindicação planta? Claro que tem. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma mulher que está no período menstrual, não deve usar a casca de abacaxi, porque pode aumentar o sangramento. Ah, então tem que tomar cuidado. Aí está fazendo tratamento com casca de abacaxi, entrou no período menstrual, começa a ter uma hemorragia. Mas o que está acontecendo comigo? Meu Deus! Não, é o abacaxi. Ou uma pessoa que tem, por exemplo, trombose, não pode usar folha de mamão, aumenta as plaquetas, aumenta a coagulação do sangue, pode criar os trombos, pode piorar os trombos. É conhecer, é saber. É saber que uma pessoa que tem hipotireoidismo não pode usar couves, por exemplo. Couve, brócolis, repolho, coisa e tal, não deve usar cru em excesso. Por quê? Porque tem glucosinolatos que sequestram iodo do seu sangue. E sem iodo, sua tireoide não funciona. Puxa vida, olha só como eu tenho que saber das coisas, como eu tenho que conhecer as coisas. Se a gente tem o conhecimento aprofundado desse processo, a gente faz coisas incríveis. A gente surpreende o nosso médico, surpreende a nossa família. E a gente fica surpreso também. Porque eu vou confessar para vocês, a coisa que mais me deixa surpreso é o resultado dos meus alunos. Quanto mais eles estudam, quanto mais eles aplicam, quanto mais resultado eles têm. E esses resultados são cada vez mais incríveis. Incríveis, incríveis. Incríveis de verdade. Eu tenho uma aluna chamada Marina. A Marina tem um filho autista e tem um cunhado autista. Ela cuida dos dois. O filho dela não toma nenhum medicamento químico. E hoje ele tem qualidade de vida. Top, né? Como é que é possível fazer isso? Ela recebeu uma mensagem no Facebook dela que me ensinava como tratar uma criança com autismo? Ela recebeu uma mensagem no WhatsApp dela falando: olha, crianças com autismo é só tratar com essa planta aqui? Não, porque não é uma planta, é um tratamento. E dentro desse tratamento, ela conheceu as plantas, foi aplicando de maneira racional, inteligente, para ter segurança. E hoje ela consegue tratar o filho simplesmente com plantas medicinais, numa qualidade de vida que ele nunca teve. Para mim, isso é surpreendente. Eu não sei se para vocês é, mas para mim me enche de orgulho saber que eu estava lá e eu participei desse processo com ela. Eu participei disso com ela. Eu mostrei para ela o caminho, trouxe para ela a informação. Ela aplicou a informação. E isso é o mais importante. A coragem de fazer. E ela fez. E o resultado é mérito dela. E somente com plantas medicinais. É sensacional, não é? Qual problema de saúde você tem hoje? Olha para si mesmo. Qual é o problema de saúde que você tem hoje? Se não você, uma pessoa que está do seu lado aí. Pode ser sua esposa, seu marido, um filho, a mãe, o pai, um irmão. Alguém. Qual é o problema de saúde que está na sua casa hoje? Você já parou para pensar há quanto tempo você sofre com esse problema? Você já parou para pensar quantos medicamentos você toma para tratar esse problema? Já parou para pensar quanto tempo você trata esse problema com esse medicamento e o resultado nunca é satisfatório? Ou se é satisfatório, talvez você esteja enfrentando os efeitos colaterais dele. Você já parou para pensar que alguns dos medicamentos que você toma simplesmente para se livrar do efeito colateral de outro medicamento que você já tomava? Você já parou para olhar a conta da farmácia que você paga no final do mês? A conta do plano de saúde? As consultas médicas, os exames? Você já parou para olhar para tudo isso? E você acha que tudo isso está normal? Você acha que adoecer é normal? Você acha que envelhecer e perder a qualidade de vida é normal? Você acha mesmo? Eu digo para você que nada disso é normal. Que adoecer não é normal. Que estar doente a vida inteira, 20, 30 anos carregando uma doença, não é normal. Que envelhecer e perder a qualidade de vida não é normal. Que gastar o dinheiro suado que você ganha para pagar plano de saúde, para pagar farmácia, não é normal. E que sofrer com efeitos colaterais de medicamentos não é normal. E que tomar um medicamento para resolver um problema e ele não resolver esse problema também não é normal.
O normal é você ter saúde, liberdade, felicidade, independência, para viver a sua vida da maneira como você quiser, sem ter limitações, tipo, eu preciso de uma bengala. A minha artrose é muito forte, eu só consigo andar de andador, não consigo sair da cadeira de rodas. Eu já vi pessoas saírem da cadeira de rodas com artrose, usando plantas medicinais. Resultados incríveis. Milagres? Não. Ciência. Ciência muito bem aplicada. Informação de qualidade, conhecimento de qualidade. Então eu te faço uma pergunta. Se você passa por alguma dessas situações que eu falei aqui agora, por que não mudar agora? Por que não dar outro rumo para a sua vida, para a história da sua saúde? Por que não transformar isso? O que você tem a perder? Vai continuar sentindo dor, desconforto, sem dormir à noite, e se enchendo de medicamento químico? Até quando? E se houver uma possibilidade? Seria maravilhoso, não seria? E eu acredito que sim. Porque para a minha vida foi maravilhoso. E para a vida de mais de quase 7 mil alunos do Doutor da Própria Saúde, também foi maravilhoso. Agora nós já passamos de 7 mil. É maravilhoso. Foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Então essa oportunidade está aberta para você também. Porque hoje é o último dia para você se inscrever para o programa Jornada APS. O programa Jornada APS é o nosso programa de introdução às plantas medicinais. Te dá as bases fundamentais para você reconhecer as plantas, colher, comprar, higienizar, preparar os medicamentos, criar os tratamentos, aplicar a anamnese e poder fazer tratamentos que realmente vão trazer resultado de maneira muito simples. De maneira muito simples. Desde que bem aplicado esse conhecimento. Muito simples. Isso está disponível para você. Hoje é o último dia e à meia-noite as inscrições se encerram. E se você quiser fazer parte disso, se você quiser essa transformação para sua vida, como o Paulo que vai participar com a gente aqui hoje, vai contar para a gente os resultados que ele teve, como tantos alunos do Doutor da Própria Saúde que passaram por aqui já tiveram. Então você quer ter os mesmos resultados, aprender as mesmas coisas, poder seguir pelo mesmo caminho, encontrar essa liberdade de viver a sua vida sem medo de adoecer, sem carregar as suas doenças para lá e para cá, e sem ter que se entupir de medicamento químico. Então essa é uma grande oportunidade. Se não por você, pelas pessoas que estão à sua volta. Seu filho, seu neto, seu marido, sua esposa, seus pais, seus irmãos. Se não por você, por todos aqueles que estão à sua volta. É possível, é verdadeiro, é real e está disponível para você nesse momento. Basta você clicar no link que está sendo colocado aqui, ó, tanto nos comentários aí do Facebook, do YouTube, estão sendo colocados o link. E para o pessoal que está no Instagram, a gente tem na bio. Você clica na bio, que é a nossa fotinho de perfil, clica lá, vai abrir a bio. Dentro da bio tem o link para você clicar e vir para a página de inscrição. Lá você vai conhecer tudo o que precisa conhecer sobre o programa Jornada e você pode tirar suas dúvidas ainda, porque nossa equipe está de plantão hoje e a gente vai ter, dentro da página de inscrição, tem um chat para o bate-papo embaixo. Só clicar, chamar alguém da nossa equipe e eles vão te tirar todas as dúvidas, te mostrar o caminho, as possibilidades de pagamento, tudo que você precisa para que você possa ingressar com a gente e se tornar verdadeiramente autor da sua própria saúde. Hoje é o último dia, sua última oportunidade para vir comigo e se tornar autor da sua própria saúde. O programa Jornada encerra as inscrições hoje. E se você ficar de fora, é bom se acostumar com a realidade que você tem, se você ainda não estiver acostumado. Se você já está acostumado, talvez não doa tanto. Mas olha, vou dizer para você, se libertar requer coragem e esforço. Muitas pessoas têm medo de plantas medicinais. Podem ser perigosas, eu posso errar, eu não sei escolher, eu não sei preparar, eu não sei fazer, eu tenho medo, e se o meu problema for grave demais não der para tratar, e se o meu remédio for forte demais e não tiver nada que possa ser como ele. Eu sei, são várias dúvidas na cabeça das pessoas. Mas eu vou dizer para você, todas essas dúvidas são sanadas a partir do momento que você conhece o autor da própria saúde. A partir do momento que você se torna um aluno do autor da própria saúde e usufrui desse conhecimento, dessa metodologia que liga as plantas medicinais ao seu problema de saúde. E nesse caminho, a gente encontra muitas verdades e muitas soluções. Acredite nas plantas. Clica no link que está aí para vocês e vem comigo para o programa Jornada APS. Show de bola? Tamo junto. E agora vamos conhecer o Paulo. O Paulo que está com a gente, aluno do Doutor da Própria Saúde, ele vai conversar com a gente agora e contar sua história e sua experiência com as plantas medicinais. Vamos lá. Colocando o Paulo na tela. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Peraí, Paulo. Estou tentando abrir seu microfone e não está dando certo. Abre aí você, Paulo. Você consegue abrir seu microfone aí?
Aí, abriu. certo? Pronto, agora foi. Eu não estava conseguindo abrir, você abriu, tá vendo? O que um não faz, o outro faz. Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, professor? Boa noite a Boa todos. noite. E muito Obrigado pela obrigado por oportunidade você de ter estar aqui. aceitado. Muito obrigado por você ter aceitado estar aqui com a gente. É muito importante para a gente compartilhar os resultados com as pessoas que estão nos assistindo. Hoje, muita gente está aqui para tentar entender se realmente essas plantas funcionam e a sua história pode mostrar um caminho de transformação para muita gente. Isso é muito importante, Paulo. Muito obrigado. Obrigado você, professor. Obrigado toda a equipe APS aí pela oportunidade de estar aqui. Eu Show de agradeço bola. Paulo, muito. você está falando da onde, Paulo? Eu falo de Ribeirão Pires, São Paulo. Ah, Ribeirão Pires, legal. Isso. Show de bola, Paulo. Você está no nosso programa Jornada PS, é isso? Isso. Há quanto tempo? Há 3 meses, professor. Só 3 vezes, então. Quer dizer, você nem terminou de assistir todas as aulas ainda. Não, terminei. O curso agora eu terminei. Já pediu o certificado lá? Tem que mandar um e-mail para a Já Thaís. pedi tudo. Show de bola, Paulo. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Conta pra gente como é que você conheceu aí o autor da própria saúde? O que que você faz da vida? Como é que é a sua rotina? Você, eu sei que é um rapaz muito jovem. Você tem quantos anos agora? Tenho 22. Ó, é praticamente um menino, meu Deus do céu. E conta pra gente como é que você conheceu o autor da própria saúde? Então, eu estava dando uma pesquisada no YouTube, né? Querendo encontrar como tratar a minha família, como ajudar o pessoal e ajudar a mim mesmo, né? Com plantas medicinais. Aí eu conheci o canal do senhor. E E a tinha muitos partir de... problemas aí na sua família? Tem pressão alta, tem... Lógico que eu não tô tratando todos ainda, né? Mas já comecei 3, pelo Pô, você menos. tá 3 meses aqui, cara. Ó, tem pressão alta, tem diabetes, tem gastrite. Então, esses já estão conseguindo tratar, né? Ajudar essas pessoas. E Uau. aí, eu fazendo uma pesquisa no YouTube, encontrei o canal do senhor, e aí eu fui começando a pesquisar, né? Que tem muita informação lá, muita mesmo, e fui indo. Aí surgiu a oportunidade de eu estar fazendo um curso, né? Esse curso básico de plantas medicinais, aí eu entrei e aí não parei mais. Aí eu fiquei focado, né? Consegui construir uma estufa, né? Agora eu, tipo, dou uma meio de cientista maluco, que eu fico querendo fazer tintura, chá, Que fico, legal, cara. Ó, fico querendo... eu só preciso dizer uma coisa pra você. Você tá vendo aqui, tem uma mecha branca aqui. Toda vez que você me chama de senhor, ela cresce. Isso é um Ah, problema. É um problema esse aí. Tem que tomar cuidado com isso. Ô, Paulo, você tá há 3 meses no curso, você é um rapaz jovem. Como é que eu queria que você contasse pra gente como é que é a experiência de estar no curso, assim, esse aprendizado e a aplicabilidade desse conhecimento. Como é que é isso para você? É aplicável? Funciona? É fácil de entender? Fácil de aprender? Como é que é ter um método para trabalhar? Nossa, ou se funciona, só perguntar para minha mãe, para minha tia, que esses dias teve um resultado fantástico aí, que elas falam para vocês. O curso foi fantástico para mim, né? Eu tenho tudo anotadinho, deixei tudo anotado, cada coisa que você ia explicando, agora eu vou chamar de você, que você ia Isso, por explicando, favor. eu ia anotando, e olha assim, não é uma coisa de outro mundo. O importante é dar o primeiro passo, né? E colocar a prioridade na sua vida, na sua rotina de estudos, e começar, né? O importante é começar. Você começa, você meio que perdido, muita informação, planta ali, planta aqui, mas aos poucos vai encaixando, né? Você vai focando, tendo a metodologia, né? Que nem você estava falando agora há pouco, com esse método você vai embora, vai Que ajudando, vai legal. te ajudando, vai estudando, né? Que é Isso é muito muito bom. importante. Essa coisa de estudar, né? Muita gente acha que vai acontecer um milagre, né? Eu vou falar o nome do chá do milagre e a pessoa vai curar todos os problemas de saúde dela. Não é bem assim, né, Paulo? Não, Essa coisa de estudar é uma coisa muito importante, né? Se você também não tiver aplicado nisso, não vai funcionar, né? O método por si só, ele te mostra um caminho, mas essa busca tem que ser uma coisa de dentro de você. Você tem que querer buscar esse conhecimento, né? Senão não sim, funciona direito. sim. É igual querer se tratar, né, professor? A saúde é individual, né? A pessoa Claro. tem que querer. A pessoa vai usar plantas medicinais, aí usa de qualquer jeito, ou não usa direito, aí começa a falar, mas não dá certo, mas não funciona. Pô, mas a pessoa nem tá acreditando que vai dar certo, né? E isso é com qualquer tipo de medicamento, né? Você vai Sim. usar o medicamento, você não acredita que vai funcionar,
Então não vai Então, funcionar. eu costumo dizer para as pessoas assim, quando eu falo que tem que acreditar, as pessoas acham que é uma coisa mística, né? Tipo física quântica, eu vou acreditar e vai acontecer. Não é bem assim. É que quando você acredita que aquilo é bom para você, que aquilo funciona, você dá a oportunidade daquilo acontecer. Porque, por exemplo, que nem você falou, uma pessoa tem lá a gastrite dela, espinheira santa é básico. A pessoa tem uma gastrite, alguém mandou ela tomar espinheira santa. Ela foi lá, fez o chá uma vez, duas vezes, fez o chá de qualquer jeito, que ela também não sabia como fazer, deixou lá ferver 2 horas o negócio, com aquela porcaria. Aí ela toma aquele chá que não serve para nada, e aí ela fica assim: ai, plantas medicinais não funcionam, porque ela nem acreditava naquilo, nem deu É, oportunidade daquilo funcionar. Quando você acredita, você fala assim: não, peraí, se não funcionou, então o que pode estar acontecendo errado, né, de errado? Porque você acredita que aquilo vai funcionar. Então você busca, pô, o chá está sendo feito da forma errada. Nossa, talvez Pinheira Santa não seja a melhor planta para mim. Nossa, talvez eu tenha que tomar mais vezes ao dia. Ah, tá. Aí a pessoa ajusta o que precisa ajustar, e por isso que a metodologia é tão importante, porque você entende o que você tem que ajustar, a pessoa ajusta o que tem que ajustar, e aí ela tem resultado. Então acreditar não é uma coisa mística e mágica, porque eu tenho fé, a coisa funciona agora. Não, nas plantas medicinais não é assim. Na religião pode ser, mas nas plantas não é. Nas plantas você tem que entender o processo, e acreditar significa entender que se não está funcionando é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque as plantas funcionam em todos os casos. Quem não funciona é a gente. sim. Ô, Paulo, você falou que agora tem uma estufa aí, né? Como é que foi isso? Como é que é essa experiência de cultivar suas próprias plantas? Nossa, é maravilhoso. O que me incentivou a fazer a estufa foi o e-book, né? Que foi liberado pra gente. Eu tava lendo, eu falei, poxa, além, eu posso, né, comprar chás pela internet, mas eu também posso cultivar as plantas, né? Então, aí eu comecei a aprender a cultivar, tô aprendendo até hoje, né? A cultivar as plantas, e aí eu decidi construir essa estufa aqui com meu pai. Que Aprendi aqui legal. com... Tem um senhor vizinho meu também tem uma estufa, ele também deu umas dicas, né? O senhor Francisco. E aí a gente foi construindo isso, adaptando a nossa casa aqui, né? Você não tem E muito aí eu, espaço? Como é que é o seu espaço hoje? não, eu tenho até que eu tenho espaço, só que não é uma estufa gigantesca, né? É uma estufa aproximadamente de uns 3 metros, assim. E aí eu Pô, é consigo bom. colocar meu. É, É é bom, bom. não é muito grande, né? Mas eu consigo já. Tem lá a minha Novalgina, capim-limão, tem alecrim ali, Que agora tem a legal. erva baleeira, Ah, açafrão que eu tô plantando, né? Que açafrão é fundamental. que legal. Tô esperando também chegar sementes agora que eu comprei semente para plantar, semente de picão preto, né? Que vai ser também, Fantástico, sei lá, fantástico. só com essa semente, só com picão preto, já trata 30 mais de 30 problemas, né? Com certeza, com certeza. Então, é justamente isso, né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho plantas, eu não conheço as plantas. Caramba, você não aprendeu a reconhecer? Você conhecia todas as plantas que você conhece hoje? Você conhecia antes de estudar as plantas medicinais? De jeito nenhum, professor. E Foi você assim, aprendeu. sim, Hoje com certeza, você consegue identificar dezenas delas. sim, eu tive que dar o primeiro passo, né? Eu dei o primeiro passo para começar, me aprimorar, e agora eu já não tenho um conhecimento grande, né? Porque eu estou começando agora, mas eu já consigo já reconhecer, das plantas, pelo menos que eu tenho aqui em casa, eu já consigo reconhecer. Fantástico, isso é sensacional, porque aí você começa a perceber que aquilo que você precisa está mais perto de você do que você imagina, sabe? E Sim, não sei se você já acontece isso com você, mas você está andando na rua e você olha assim, e fala, erva botão, erva de Santa Luzia, nossa, picão preto, nossa, tá isso ali, olha lá, olha a pata de vaca, olha o perroxo. Aí você começa a ficar que nem louco, eu fico assim, né? Eu saio de casa para passear aqui no bairro mesmo, eu vou andando e eu fico falando, nomeando as plantas, as pessoas falam assim, o que você está fazendo? Não, plantas medicinais, eu fico encantado, tá em todo lugar, eu fico falando o nome das plantas aí para as pessoas. E é uma coisa que acontece com a gente, né? Pula a cerca do vizinho para roubar as plantas dele. Ela não quer nem saber se vai vir cachorro, se vai vir tiro. Eu pulo e pego as plantas. é, eu fico andando na rua tentando reconhecer, né? Isso é Muitas muito coisas legal. ficam, o que que será isso? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é aquilo. Que legal. E é essa coisa, né, de você não estar sozinho. Muita gente quer fazer, até faz alguma coisa com plantas medicinais, mas dá um vazio no peito, uma sensação de solidão quando você não tem com quem compartilhar, né? Você não Ah, tem sim. a quem recorrer, a quem pedir ajuda, orientação, a quem dizer que alguma coisa deu certo. Às vezes é comemorar uma coisa que deu certo. Caramba, que legal, olha, eu fiz isso, tratei fulano com isso e deu certo. Às vezes é essa sensação, sabe, de você estar fazendo parte de uma comunidade. E dentro
dos programas do Autor da Própria Saúde, a gente valoriza muito essa questão de colocar vocês dentro de uma comunidade de pessoas, né? Como é que é a sua relação dentro do nosso grupo do Facebook, né? Os outros alunos e tudo mais? Como é que são essas trocas lá dentro? Troca de informação, né? Sempre tem coisas novas, né? Que o pessoal publica lá e tem pessoas que têm dúvida. Você vê o pessoal da equipe respondendo, já tira sua dúvida. Você vai perguntar, você vê, já teve um amigo seu que já perguntou lá. Você olhando, conferindo lá a resposta, pronto, já respondeu. Aí vai eu com o caderninho anotando as coisas Que que está sendo legal. respondida lá. Isso é sensacional. Eu costumo dizer para as pessoas que você aprende metade do conhecimento que você tem, você aprende no curso, a outra metade na comunidade. Sim. Porque é muita troca, né? Muita troca, muito conhecimento. Eu aprendo lá dentro, né? Às vezes as pessoas usam plantas. Porque assim, eu pego toda a informação que eu ensino para os alunos é baseada em pesquisa científica. Mas às vezes, nem tudo foi pesquisado cientificamente. E a gente tem que entender isso. Quando eu vejo uma planta bastante popular, tipo, sei lá, manjericão, tem 1 milhão de pesquisas sobre manjericão. Mas quando eu pego uma planta tipo, sei lá, qual que é outra planta aí? Tem pouca pesquisa, né? Então eu olho e falo assim, nossa, tem tão pouca pesquisa sobre essa planta, né? O pessoal sempre me pergunta da jaramataia, que é uma planta do Nordeste, né? Jaramataia é bom, jaramataia é bom. Eu falo, meu Deus do céu, não tem pesquisa com jaramataia, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo nem achar as pesquisas sobre ela. Então, às vezes, a pessoa usa uma planta de um jeito diferente. Porque aprendeu lá na região dela, às vezes aprendeu de uma tribo indígena, aprendeu com a avó. Só que a pessoa aprendeu aquela, ela usa a planta daquele jeito. Eu falo assim, gente, isso não está na literatura. A pessoa fala, não, mas a minha avó falou que é bom. Ela usa e funciona. E passa a ser meu conhecimento também. Né? Fala assim, olha, eu tenho experiência de que essa pessoa usou essa planta para tal problema e funcionou. Então, eu aprendo lá dentro. E essa troca, ela é riquíssima. É uma coisa sensacional, sabe? E é engrandecedor, sabe? Eu sou muito feliz por poder participar da vida de tantas pessoas, sabe? Essa turma agora do Jornada que está aberto agora, as inscrições, a gente está com centenas de pessoas inscritas ali. São centenas de pessoas que eu tenho a oportunidade de tocar a vida delas, sabe? De chegar perto delas e contar a história das plantas para ela, para que elas possam transformar a vida delas com esse conhecimento. E isso é muito importante. Uma coisa que você falou, Paulo, que é a realidade. As pessoas costumam, os alunos costumam olhar para mim e falar assim, eu sou muito grato por você ter me ajudado. Eu não ajudei ninguém, eu ensinei alguma coisa. Quem tratou a sua tia, quem tratou a sua mãe, foi você, não fui eu. Você pegou esse conhecimento e transformou em ação. Porque conhecimento sem ação é um pote vazio, né? Não serve Se para perde, nada. né? Se perde. Acaba se perdendo. São palavras jogadas ao vento. Agora, o conhecimento transformado em ação, aí sim, aí você tem resultado. Então é totalmente mérito de vocês aquilo que vocês fizeram. Bom, Paulo, eu perguntar uma coisa para você. É claro que para você entrar no programa Jornada, você teve que fazer um investimento, tal, tem o valor de inscrição do curso e tudo mais. Mas hoje, se você pudesse avaliar isso, você acha que valeu a pena para você, pelo que você aprendeu, pelo que você é capaz de fazer hoje, pelo que você ainda vai aprender? Você acha que valeu a pena para você esse investimento, esse esforço? A gente sabe que a situação do mundo não está como a das melhores, né? Como é que você avalia isso? Bom, para mim foi um grande investimento e valeu super a pena. A gente como estava entrando numa pandemia, né? Aí eu falei, poxa, a gente não sabe como que vai acontecer, como que vai ficar o mundo, né? Então eu tenho que procurar algum meio de tratar de uma forma segura a minha família, né? E foi aí que eu entrei no curso, né? E comecei a aprender bastante coisas e comecei a querer aplicar. Porque você não sabe, é ruim você ficar dependendo de um sistema, né? Depender, de uma farmácia, não que não seja importante, mas sendo que você tem a possibilidade de você mesmo ser autor da sua própria saúde e poder estar ajudando você e ajudando a sua família, né? Isso é Claro, essencial. Ainda mais numa época de pandemia, que você não poderia sair muito de casa, né? Você ter as coisas plantado, eu tô com dor de cabeça. Ao invés de você sair da sua casa para ir numa farmácia, deslocar até lá, correndo risco, né? De pegar o vírus, você tem em casa, você pega, faz o chá com as ervas que você tem em casa, e assim você vai ajudando a sua família, né? com certeza. Fico imaginando um pai de família que está com um filho com febre, não consegue baixar a febre do filho, aí vai até um pronto-socorro, por exemplo. Às vezes fica 1, 2, 3 horas parado no meio daquele monte de gente que também está doente, mesmo com máscara, mesmo fazendo todos os processos, você está dentro de um lugar totalmente contaminado, cheio de gente contaminada. Aí você vai ser atendido para ir para sua casa depois.
E aí, dependendo do que é o problema, às vezes é uma sinusite. Você podia ter resolvido em casa com uma inalação, com um chá, e aí não, eu tive que ir até a UPA, eu tive que ir até o pronto-socorro, eu tive que ir até o atendimento médico, e fiquei lá parado, numa fila, cheio de gente, tudo contaminado, e eu lá no meio, e o risco, né, disso. E aí, de repente, você se contamina lá, você volta para sua casa e contamina a sua família, né? Então, Sim, essa possibilidade de você ter à sua mão recursos suficientes para poder cuidar da maioria dos problemas de saúde, eu costumo dizer que 85% das pessoas que estão num pronto-socorro hoje não precisariam estar lá. É pico de pressão, é pico de glicemia, é febre, dor de cabeça, sinusite, dor nas costas, é artrose, 85% das pessoas que estão lá. Quem que precisava estar lá? O cara que sofreu um acidente de carro tem que estar lá. O cara que está fazendo cirurgia tem que estar lá. Essas pessoas têm que estar lá. Pessoas que têm sim. realmente problemas graves. Agora, uma pessoa que está com. Mas eu estou com uma dor muito forte no meu estômago. Pô, então vamos resolver em casa, Sim. né? E E, seria completamente diferente. e pensar que você pode tratar até a pressão arterial aumentando o consumo de água, né? Uma Justamente, coisa às vezes simples, aumentando o né? consumo de água, você está tratando a pressão arterial, melhorando o funcionamento dos seus rins. Às vezes a pressão aumenta, né? As pessoas às vezes não entendem isso. Você está com muito sangue no corpo. É uma coisa, me parece minha avó falando, tá com muito sangue no corpo. Mas o que que acontece? Você consome água e a água entra na sua corrente sanguínea. Toda água que você tomar vai entrar na sua corrente sanguínea. Meu amigo, se você tomar 10 litros de água agora, vai passar no intestino e vai entrar na sua corrente sanguínea. Então, você entra num estado chamado de hipervolemia, que significa um volume muito grande de sangue nas artérias, né? Nas veias e nas artérias. Quem que tem que botar toda essa água para fora? O rim. Se o rim não funciona direito, a água não sai de dentro do corpo. E aí ela aumenta a pressão dentro. Imagina uma bexiga. Você enche a bexiga de água, ela fica cheia de pressão. Né? Então, acontece a mesma coisa com os nossos vasos sanguíneos. Quanto mais sangue tiver lá dentro, maior volume. E aí, nesse processo, se o rim não funciona, a pessoa tem hipertensão arterial. Mas ela não tem hipertensão porque o coração dela é ruim ou porque as artérias. É porque o rim não funciona. Mas a pessoa não conseguiu observar isso. Aí fala assim, então não é para tomar água se eu tiver com a pressão alta? Não é isso. É quem tem problema no rim. Agora, quem não tem problema no rim, você toma bastante água e urina muito. E urinando muito, você vai colocar o que para fora? Sódio. E colocando sódio para fora, você reduz a pressão arterial. Puxa vida. Então você tem vários fatores que você precisa observar. Qual é o estado realmente dessa pessoa? Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim: eu tenho pressão alta, o que, que eu faço? Se eu simplesmente mando ela se entupir de chá e não observo que ela tem um problema nos rins, ela vai piorar a pressão arterial dela, porque vai encher de líquido o sistema e não vai conseguir pôr para fora. Aí a pressão interna aumenta, a pressão arterial sobe. Lá vai o coração desesperado batendo para tentar fazer esse negócio funcionar. Então, esse olhar é muito importante. Às vezes, uma pequena mudança é entender se eu preciso tomar água ou não tomar água. É que nem gastrite e limão. A gente fala assim: não, o melhor remédio para gastrite é tomar limão de manhã. Agora, depende da sua gastrite. Porque se você tiver uma gastrite ácida, uma hipercloridria, que é uma gastrite ácida, se você tomar limão, você vai se contorcer no chão de dor. Mas se você tem uma gastrite que é chamada de hipocloridria, ou seja, pouco ácido no estômago, aí sim o limão vai ajudar. Então, primeiro tem que entender qual é o meu problema, para depois eu poder fazer esse tratamento. É o que a maioria das pessoas fazem. Vai pelo senso comum. O que chegou no meu WhatsApp hoje? Nossa, olha, se eu tomar casca de mamão, vai acabar com minha verruga. Pronto, a pessoa fica louca lá e começa a fazer. Mas ela não entende se é realmente o que ela precisa ou não. O caminho do conhecimento passa por isso. A gente conseguir interpretar o que está acontecendo com o corpo da gente, para a gente poder chegar numa posição de conseguir realmente fazer os tratamentos que precisam. E ser autor da própria saúde tem que passar por esse caminho. É o caminho que você está passando. Sim. E, professor, eu vi um vídeo do senhor falando sobre pedra no Meu rim, né? cabelo branco cresceu de novo. Putz, grilo. Você, desculpa. Eu vi um vídeo que você estava falando sobre pedra no rim. Sim. E aí agora eu também tô tomando chá de quebra-pedra, né? Para ajudar a eliminar. Que tá sendo agora um diurético bastante importante para mim.
E eu tive um problema com cálculo renal ano passado. E eu fui para o hospital. É, quando eu fui para o hospital, o médico falou assim, ó, tu tava tendo aquela crise, né, forte. O médico falou, toma bastante água para tentar eliminar. E aí eu senti uma dor, nossa, né, Não demais. pode, não Não pode. pode, Na crise não pode tomar água. não pode tomar água. Aí o que acontece? Eu falei, ué, alguma coisa está errada, porque as pessoas normalmente ela tem o costume de falar assim, ai, eu vou lá falar com o médico. Tudo bem, é importante, tem que falar com o médico, né? Tem Ele que vai te falar dar com o o médico. o diagnóstico, o tratamento e tudo mais. Mas, tipo, não é nem tudo que o médico fala é lei, né? É uma lei, ele tá certo em tudo. No meu caso, por exemplo, ele mandou tomar água, né? E O o que que me foi fez uma muito opção mal, equivocada nesse caso. Se você está na muito. crise, a pedra ela entope a saída do rim. Se você toma água, o seu rim se enche de água, a pressão interna dele aumenta. Ele está tentando empurrar essa pedra e aí vem a cólica renal, que é quando a água, a urina não consegue sair de dentro do rim. Então aí vem a cólica renal. Se você já está com cólica renal, você vai tomar mais água, vai piorar. Uma pessoa Sim. que tem cálculo renal só pode tomar muita água e deve tomar muita água quando não está em crise, porque a passagem não está obstruída. Quanto mais água você tomar, melhor. Mas não na crise, senão aí você mata o caboclo. É, então quase morri. Peguei a Tem que tomar garrafona, tramal na virei. veia. É, sim. Então, não tinha necessidade. Então, assim, se a gente começa a ter uma metodologia de estudo, a gente faz o curso, que nem no caso eu fiz, vai aprendendo, né, com a internet, no canal de você, no seu canal, onde tem vários vídeos de plantas medicinais, a gente não precisa, por qualquer problema, recorrer a um médico, né? A gente pode também tentar se ser autor da própria saúde e tentar nos ajudar, né? Hoje em dia, eu vi aquele vídeo, né, que você estava falando a respeito de, pô, você tem pedra no rim porque você quis isso. Você não mudou a sua alimentação. Você não consome água. E eu já tinha tido pedra no rim com 16. E aí voltou, eu não estava consumindo água, não estava fazendo nenhum tratamento, é por isso. Então, eu escolhi isso para mim, teoricamente, né? Eu já tenho um problema e não estava cuidando. E agora eu estou cuidando do meu problema com plantas medicinais, né? Sim. Tomando o quebra-pedra e tomando bastante Fantástico. água. Isso é fantástico, né? Essa mudança de consciência. Se as pessoas que estão assistindo a gente aqui, ó, eu vou falar para você nesse momento, se cada uma dessas pessoas tivesse um salto de consciência no sentido de mudar a forma como cuida do próprio corpo. Ah, eu tenho gastrite. Você escolheu ter gastrite. Não, eu não escolhi. Escolheu sim. Você comeu errado, ou fumou, ou passou raiva demais, né? Se deixou levar pelo estresse, ou foram medicamentos químicos que você tomou, mas alguma coisa na sua vida você fez porque você nasceu com o estômago perfeito. Quem estragou esse estômago no meio do caminho foi você mesmo. Ah, eu tenho pedra no rim, como você. Então você escolheu ter pedra no rim. Não, eu não escolhi. Imagina que eu escolhi ter pedra. Escolheu quando você não tomou água, quando você, às vezes tomou medicamentos que causam pedra no rim, às vezes a sua alimentação criou tanto oxalato vem da sua alimentação, às vezes é ácido úrico, às vezes são cristais que se formam. Esses cristais, o mineral que forma esses cristais vem da sua alimentação. Foi você que escolheu se alimentar dessa forma. E aí, como você começa a olhar, você tem a formação de pedra nos rins. Então, você escolheu. Então, quando você muda isso, né? Quando você toma uma nova postura, você escolhe um novo caminho, você começa a criar novas realidades. E isso é ser autor da própria saúde. Autor da própria saúde é aquele que escreve a história da sua saúde. E a pessoa que é autor da própria saúde tem a oportunidade de reescrever essa história de uma maneira a ter qualidade de vida, saúde, felicidade, liberdade, autonomia. Essa é a história que a gente quer escrever. Então, quando você se torna autor da própria saúde e passa a tomar água, e passa a se alimentar melhor, e passa a ter uma atividade física, e passa a criar todo o ambiente, as condições para você gozar da sua saúde por toda a vida, aí você está reescrevendo a história da sua saúde. Do contrário, estão escrevendo a história por você. Quando você come o que a indústria alimentícia manda, você está deixando que eles escrevam a história da sua vida. Quando você toma só os medicamentos que a indústria farmacêutica cria, você está deixando eles escreverem a história da sua vida. Então, quando você assume a responsabilidade sobre o que você come, sobre o que você bebe, sobre como você dorme, sobre como você cuida do seu corpo, sobre como você trata a sua saúde, você se torna autor da própria saúde. E isso faz parte do processo de aprender. Isso é muito importante.
Sim, É o caminho que verdade. você está é o caminho que você está perseguindo. E isso é sensacional. É muito bom. Paulo, me conte dos seus tratamentos. Eu sei que você tem ajudado a sua família com as plantas medicinais. Você só está há 3 meses no curso, é o nosso curso de introdução, nosso curso básico, que é o Jornada PS. Faz 3 meses que você está nele, pouquíssimo tempo, quer dizer, você terminou agora de assistir às aulas, mas você Sim. já tem resultados para contar. Eu gostaria que você me contasse das suas experiências com as plantas. A gente já sabe que você usa quebra-pedra para evitar a formação de pedra nos rins. O que mais você conseguiu fazer nesse curto espaço de tempo? Então, agora eu estou ajudando a minha família, estou ajudando a minha mãe, que minha mãe agora parou de tomar o omeprazol porque ela tá tomando um suco de batata doce. Quanto E tempo ela ela, usou o omeprazol? nossa, olha, uns 5 anos. Eu te garanto que ela usa no mínimo uns 5 anos. Bastante. Minha Nossa. mãe era muito adepta ao omeprazol. Sempre de manhãzinha, minha mãe tomando omeprazol. Falei, mãe, isso faz mal. Mas ela Mãe, sabia isso não dos é bom. riscos ou não? Não sabia dos riscos. Não sabia no risco, dos riscos ainda. Eu fui explicar melhor quando eu já vim com a solução que eu aprendi, que é o da batata doce. Aí eu expliquei, mãe, Aham. isso causa isso, isso e isso. Agora eu acho melhor você substituir pelo batata doce. Pergunta pra ela agora se ela quer tomar omeprazol. Vê se ela toma. Quanto tempo ela precisou para ter um resultado legal no estômago dela com a batata doce? Nossa, muito, hein, professor? Uma semana. Nossa, demorou, hein? O Nossa, que o demorou. omeprazol não fez em 5 anos, ela em uma É, semana de batata doce, uma resolvido. semana, sim. Caramba. E hoje ela. Você sabe por que ela desenvolveu esse problema estomacal ao longo da vida ou não? Não sei, professor, não sei se Ela era a questão fumou? alimentícia. Não, não sei se Nunca era fumou. porque a questão alimentícia da parte dela, né? E acabou E desenvolvendo o isso. emocional dela, como é que era? Então, talvez eu não sei se foi o emocional, porque ela é uma pessoa bem alegre, bem extrovertida. Não sei se foi isso que, né, que afetou. Ela Mas, tomou anti-inflamatório algum tempo? hum, eu Às acho que sim, vezes. provavelmente. Os anti-inflamatórios chamados de não esteroidais, tipo ibuprofeno, paracetamol, ácido acetil salicílico, né, o AS, esses medicamentos, eles ativam no estômago a produção de ácido e eles inibem, ó, que louco, a produção de muco. A mucosa protege a parede do estômago. Quando você toma esse medicamento, para de produzir muco, ou seja, o estômago fica desprotegido e aumenta a produção de ácido. Ou seja, vai corroer a parede do estômago, né? E a pessoa vai ter uma gastrite violentíssima. Isso acontece muito Sim. com as pessoas todo o tempo e elas não se dão conta disso, né? Eu acho, eu acredito, na verdade, Paulo, que se ela não estiver tomando nenhum medicamento químico nesse momento, se ela tiver com o emocional dela equilibrado, se ela não fuma, como você disse que não fuma, e se ela tiver uma alimentação adequada, em pouco tempo nem suco de batata doce ela vai precisar. Então é muito legal esse resultado, porque a batata doce estimula justamente a produção de muco na parede do estômago, né? E controla a produção ácida. Se ela passar por isso durante uns 2, 3 meses de suco, depois pede para ela ir parando, para você ver qual é o resultado. Tá sentindo dor, mãe? Não. E vou Então reduzir a dose, né? talvez ela nem precise mais do suco de batata doce, se torne uma pessoa completamente livre para viver a vida dela, comer o que ela quiser, fazer o que ela quiser, sem sofrer com dores estomacais. Isso é um caminho muito legal. Você vai libertar a sua mãe disso, tenha certeza disso. Outra coisa também, professor, que ocorreu, é a minha tia tava com a pressão alta, né? Bem alta. E aí ela mandou uma mensagem para mim, ela tinha ido no posto e tudo mais, né, para o médico passar lá com o médico. E aí ela mandou uma mensagem para mim: Paulo Henrique, você está estudando plantas medicinais, o que que eu poderia, né, fazer para baixar minha pressão? Aí eu já tinha visto o vídeo de você, de você. Aí eu peguei e falei para ela: tia, usa o suco de beterraba, que em 1 hora vai baixar sua pressão. Ela usou, tomou. Aposta alta, Hoje, né? Fez uma promessa para ela que tinha que cumprir nesse caso. sim, tinha que cumprir. Hoje ela tem lá na casa dela um monte de de beterraba. Beterraba. Me fala uma coisa, baixou em 1 hora a pressão dela? Baixou. Eu liguei, ei, tia, tá melhor? Ela falou, tô melhor. Me sentindo bem melhor. Que legal, cara. Isso é muito legal. E ela já era hipertensa antes ou teve um pico de pressão naquele momento? Ela tem, de vez em quando, um pico de pressão alta. E Ah, se agora, ela, às vezes está ligado com o emocional, né? Fazer uma avaliação disso, né? Se é o emocional dela que às vezes bota um pico de pressão.
Aí, às vezes, se você entra, por exemplo, com um chá de colônia com ela, ele controla a pressão, controla o emocional. Então, você vai ter um efeito duplo na colônia. Controlar, já que é um pico de vez em quando, vai manter equilibrada a pressão arterial dela, mantendo o emocional também equilibrado. Então, é bem interessante. Às vezes, o suco de batata doce para os momentos emergenciais é fantástico, né? Aumenta muito a produção de óxido nítrico. E é quando você aumenta o óxido nítrico, ele causa vasodilatação. Tem algumas substâncias no nosso organismo, alguns compostos de enxofre, por isso que enxofre é importante, cebola, alho, tem muito enxofre. Aí você consome esse enxofre, ele vai fazer o dióxido de enxofre, ele faz dilatar os vasos sanguíneos. E no caso da batata doce, a betaína também, ela entra no processo de aumentar a produção de óxido nítrico. E aí dilata o vaso sanguíneo, a pressão cai. E acontece muito rápido. Na verdade, a maioria das pessoas em 20 minutos já tem uma queda de pressão. Mas a gente fala para as pessoas medirem depois de 1 hora, que é quando estabilizou, ela já tem o reflexo disso, né? E é uma planta tão difícil de achar, né? Batata doce, Nossa, cara, né? beterraba, caríssima beterraba. Cara. Aqui chega a custar R$2,99 o quilo da beterraba. Nossa, que absurdo, né? Sensacional, sensacional. E como é que você se sente ajudando as pessoas da sua família dessa forma? Como é que é o retorno disso para você? Nossa, não tem nem palavras para medir, porque é uma coisa muito gratificante, de verdade. Você sentir que você pode ajudar uma pessoa de uma maneira segura, né? Conduzindo ela a usar de uma maneira segura, não tem preço que pague. Isso é É muito muito legal. bom. Isso é muito bom. Eu sinto isso todos os dias. Faz 4 anos que eu sinto isso todos os dias. Isso é muito legal. Né? Porque as histórias chegam todos os dias. Às vezes é um comentário no Facebook de alguém numa live ou num vídeo. A pessoa chega e comenta, né? Ó, eu tô aqui para agradecer porque eu assisti seu vídeo sobre tal planta, eu estou usando e é maravilhoso e funcionou e resolveu e eu tô bem e me curou. Tem coisas que vão ser curadas, como a gastrite da sua mãe em breve estará curada. E tem coisas que a gente vai controlar, né? Como diabetes, hipertensão, você passa a vida controlando. Mas é natural, é de forma natural, sem efeito colateral, sem medicamento químico, sem gastar na farmácia. Isso é muito importante. E eu recebo isso todos os dias, de coisas muito simples, como uma dor de cabeça, até coisas muito complexas, né? Como doenças degenerativas, como artrite reumatoide, coisa e tal. E você vê o resultado acontecendo. Quanto mais você se aprofundar, Paulo, mais você vai poder ajudar as pessoas. E eu diria que esse é um dos maiores ganhos que a gente tem, é poder ajudar as pessoas, é poder transformar a vida, a realidade das pessoas. Pegar uma pessoa que sofre há muito tempo e fazer dela uma pessoa livre para viver a própria vida. Às vezes, do seu lado, um vizinho está sofrendo com uma artrose muito forte, uma dor, a pessoa não consegue levantar, não consegue andar, não consegue fazer. E às vezes um chá que você sugere para a pessoa, às vezes um pequeno tratamento com plantas traz tanta mudança na qualidade de vida dela, traz tanta transformação na qualidade, sabe, na forma como ela encara a saúde dela, que ela se torna mais feliz. Ela se torna mais feliz, ela recupera a qualidade de vida, não só na dor que ela sentia, mas no ânimo de viver, na felicidade dela, sabe? E eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu queria saber de você o seguinte: quais são suas projeções para o futuro aí com as plantas medicinais? Quais são o que você vê para o futuro do Paulo com as plantas medicinais? Me especializar mais, estudar, entrar mais a fundo nos estudos, quem sabe me tornar um terapeuta mais para frente, né? E nunca parar de estudar de plantas Você faz medicinais, o que cada da vez vida mais. hoje, Paulo? Eu sou estudante de farmácia, faço faculdade de farmácia e trabalho no hospital. Que legal. E E quando aí, você estuda farmácia, Paulo? sim, Quando você leva uma informação, por exemplo, você ter controlado a pressão arterial da sua tia com uma beterraba, ou ter tratado a gastrite da sua mãe com batata doce, numa aula de farmacologia clínica, como é que é essa sua relação? O que você está aprendendo na faculdade provavelmente não tem muito a ver com as plantas medicinais. Né? Você não, vai ter uns módulos de fitoterapia lá, sim. de farmacognosia e coisa e tal, mas não é uma coisa tão aprofundada, não é para te preparar para usar isso. Então, como é que é para você esse embate, assim? Porque você deveria ser o farmacêutico do futuro, né? Sim. Agora você, Vai ser mais um fisioterapeuta do que o farmacêutico em si, né? Um agora você terapeuta. passou para o lado branco da força. Como é que faz É, aí?
Então, quando você chega na farmácia, normalmente eu sempre sou o cara lá, o natural lá, né? O pessoal, o professor dá, fala alguma coisa, eu falo, mas dá para você usar também óleo de coco. Dá para você usar também o suco de batata doce. Dá para você usar açafrão. Aí o pessoal fica meio, sério? Esse Eu falei, moleque é louco. meio biruta, né? Mas aí você coloca e fala, ó, isso tem diversos estudos científicos, né? Tem livros falando disso, tem canais no YouTube falando disso. E as pessoas acabam se interessando, né? A Claro. pessoa acaba se aprofundando nisso, né? Na faculdade, ah, tem um grande interesse, né, de mais ensinar a gente a usar os medicamentos convencionais para acabar, de certa forma, trabalhando para a indústria, né? Trabalhando para grandes redes de farmácia, né? Sim, Que é sim. papum, você vai lá, você fala que está com dor, você vende e acabou. Né? Agora, a questão da planta medicinal é uma coisa muito mais pessoal. Você entra em contato com a pessoa, né? Você explica para ela o que ela vai agir, você mostra para ela que aquele medicamento é tão seguro quanto, se não for mais seguro do que o próprio medicamento convencional, né? E isso dá uma satisfação enorme. Ainda mais quando você está lá na aula de farmácia, você vai debatendo esses debates, né? Mas tem isso, mas será que não é coisinha lá da vovó que fala para você usar a planta medicinal? Eu falei, opa, então os cientistas também são todos vovôs, porque tá tudo publicado, tem comprovação científica. E a maioria deles são farmacêuticos, esses pesquisadores, a maioria são farmacêuticos, né? Que viram uma possibilidade diferente. E tem uma coisa, assim, para você ver, como que a questão de planta medicinal é uma coisa que eu tô considerando agora aprendendo, é uma coisa muito mais segura e uma coisa muito mais prazerosa de trabalhar. Há pouco tempo saiu um estudo da ranitidina, Uhum. que tem uma molécula cancerígena nela. Ranitidina devia estar no mercado há uns 30 anos. Quanto tempo que a pessoa não está tomando ranitidina, né? E tem uma molécula cancerígena e no futuro desenvolve câncer, você não sabe por quê. De repente você Câncer no está lá, estômago. 10 anos, 5 anos tomando ranitidina. Tomou ranitidina a vida Entendeu? inteira para tratar o estômago, e aí você ganha um câncer no estômago no final da vida porque tomou ranitidina. Então, Parabéns, né? a pessoa confia tanto nas indústrias, né? Que confia na indústria e não confia muito nas plantas medicinais. Sim. Mas aí na planta medicinais você vê o resultado fantástico que tem uma batata doce na E vida de uma pessoa. a forma que a gente tem, eu passei isso quando eu estudei, agora eu terminei a pós-graduação em fitoterapia clínica, e aí, mesmo você estando numa faculdade, num curso de fitoterapia clínica, é para falar de plantas medicinais, aparecem aqueles professores maravilhosos que eles não acreditam muito nas plantas, né? Eles sabem, estudaram, então eles estão lá para dar uma aula para você. E aí É, você começa a falar para ele, ó, mas tal planta? Não, tal planta não. Não, tal planta sim. Tinha um professor meu que falava assim: planta medicinal é o que está na farmacopeia. Esse negócio de ficar usando berinjela, ficar usando batata doce, ficar usando alface, ficar usando couve, isso aí é crendice popular. Comida é comida, medicamento é medicamento. Eu falei assim, não acredito que esse homem está falando isso para mim. Aí eu fui lá, peguei. Qual que é a nossa arma? Nossa arma é o artigo. Aí estudo, eu né? fui lá, peguei na- nas bases de dados, baixei os artigos sobre a batata doce, baixei os artigos sobre a berinjela, baixei os artigos sobre a couve, mandei para ele. Falei, e aí, professor, o que o senhor acha disso? Não, tem que avaliar com calma, né? Porque não é assim, usando de qualquer jeito. Falei, pô, tô aqui, ó, artigo científico, vamos ler. É uma aula de fitoterapia. Vamos ler o artigo ou não, não, porque eu trouxe outras plantas aqui para a gente discutir isso aí, depois você vê na sua prática e coisa e tal. Porque a nossa arma é o artigo científico. Um professor meu estava falando sobre hematologia, e aí, que é o estudo do sangue, para quem não conhece hematologia, é o estudo do sangue, os padrões sanguíneos e tudo mais. E aí a gente falava sobre plaquetas, né? E falando das doenças hemorrágicas e falando da dengue. Aí eu falei para ele, pô, hein, professor, planta boa para dengue é folha de mamão, aumenta as plaquetas, que é uma beleza. Folha de mamão é tóxica, pelo amor de Deus. Como é que você me fala uma coisa dessa? Você vai matar alguém com isso aí. Tudo bem, professor, tem glicosídeo cianogênico, mas se você secar ou cozinhar a planta, o glicosídeo sai, não sai? Não, desnatura a molécula e aí tal, não sei o quê. Eu falei, então, a gente quebra e perde o efeito cianogênico, não perde? Não, tudo bem, aí perde, mas mesmo assim, folha de mamão, coisa de gente louca. Falei, pera um pouquinho aí. Baixei 4 artigos sobre o uso da folha de mamão na dengue hemorrágica. Falei aqui, ó, os pacientes se curaram, ó.
plaqueta subiu 15%, subiu 30% as plaquetas. Não é bom o resultado? Me manda os artigos que eu preciso dar uma olhada. Sempre tem esse papinho, né? Me manda o artigo que eu vou dar uma olhada. Por quê? Porque é igual médico. O fitoterapeuta também não sabe tudo. Né? E ele tem a maioria da. Eu critico a fitoterapia, critico os fitoterapeutas hoje. Por quê? Porque eles estão aqui, ó. O que tiver no livro, o que tiver na farmacopeia, ele reproduz. O que não tiver, para ele é mito. Só que ele não está disposto a ir pesquisar. Quando eu fui fazer a pesquisa, por exemplo, da graviola, eu me lembro bem disso. A graviola, eu tive que ler quase 70 artigos científicos para separar 54 artigos científicos que falavam realmente sobre o uso fitoterápico dela, desde a toxicologia até a aplicação para tratar dezenas de problemas de saúde, artrite, para tratar o fígado, para tratar o rim, para tratar o estômago, para tratar icterícia, para tratar N coisas, inclusive câncer, né? E aí o que dava certo, o que não dava errado, mas eu tive que ler tudo aquilo. Eu te garanto que nenhum fitoterapeuta por aí tem uma informação tão completa sobre o uso da graviola quanto eu passo para os alunos. Porque é justamente isso. A nossa arma é o artigo científico. E quando você tiver, por exemplo, uma aula de farmacologia aplicada ao sistema nervoso central, leva os artigos para o seu professor. Fica lá no celular. Fala assim, professor, tem uma pesquisa realizada na França, mostrou que a valeriana, tal, não sei o que lá... o ácido valerênico. Aí você esculacha com ele. Assim, o ácido valerênico usado na dosagem de 250 miligramas trouxe... o cara fica assim, nossa senhora, agora lascou. Então, então, a nossa arma é essa, sabe? A nossa arma é essa. É o conhecimento que a gente tem, que a gente constrói. Né? E eu tenho certeza que você... Oi? Você chegar e falar para o professor do anti-inflamatório potente, comprovado por um monte de cientistas que é o açafrão e a erva baleeira, já não tem mais nem o que debater, né? Você mostrando os artigos dessas duas plantas, ele pode mostrar a farmacologia, a farmacopeia não. Ele pode mostrar tudo para gente que não vai ter como. Não vai convencer você, entendeu, disso? Porque aí você fala assim, olha, professor, aqui tem uma pesquisa com Arpagophytum procumbens, ele nem sabe o que é Arpagophytum procumbens. Você pode falar para ele que é garra do diabo. Aqui tem uma pesquisa que mostrou que Arpagophytum procumbens, os arpagosídeos presentes nele, na concentração de 3%, tiveram um efeito similar ao do ibuprofeno, igual aqui ao diclofenaco e coisa e tal. Aqui, ó, Cordia verbenácea, depois você explica que é a erva baleeira. Cordia verbenácea, o alfa-muleno e o transcariofileno tiveram uma ação assim. Isso aqui é Miconia albicans, canela de velho. Aqui o ácido ursólico e o ácido oleanoico aplicados em pacientes com tal enfermidade tiveram essa ação. Olha aqui, ó, os curcuminoides presentes no açafrão tiveram essa ação. A gente tem que falar na linguagem deles, para eles entenderem que a gente não é mané, que a gente está aqui falando de coisa séria, que a gente está aqui para realmente trazer um conhecimento diferente. Né? Quando eu falar que folha de manga é broncodilatador, né? O cara fala assim, mas isso é receita da sua avó? Não é receita da minha avó, não. Pode ser da sua, mas da minha não. Isso aqui, ó, é mangiferina concentrada aqui, ó, na folha da manga. Ela tem o efeito broncodilatador. Foi mostrado isso aqui, ó, em anéis de traqueia de rato. Foi mostrado também em crianças. Foi mostrado também... não tem como falar contra, né? Essa é a grande sacada. É a gente ter o conhecimento de verdade. Você é o mensageiro disso. Porque você vai sair da faculdade de farmácia e se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver isso consigo como verdade, a farmácia convencional vai te engolir. Vai te engolir. E quando você está numa sala de aula ou num lugar onde tem muitas pessoas que não vai do lado das plantas medicinais, a tendência é um grupo, né, meio que te sufocar, não deixar você falando muito. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a aprender, descobrir artigos científicos, começa a ver resultados nas pessoas, a gente tem como, né, mostrar para a pessoa, provar para a pessoa que realmente isso dá um excelente resultado, né, na vida dela. E é engraçado porque você vai ter uma aula, você vai ter as aulas de farmacognosia, e aí os caras vão falar das maravilhas dos flavonoides, como é incrível o tanino, como os glicosídeos são surpreendentes, como essa molécula é não sei o quê, como aquela molécula... Isso vai estar na planta, isso aí, professor. Ó, flavonoide tem, todas as plantas têm flavonoide, ó. Tanino, ó, tá aqui, ó. Barbatimão tem tanino, antiviral, bactericida, cicatrizante, porque tem tanino.
Olha aqui, ó, você está falando que é glicosídeo, aqui, ó, tá nessa planta, nessa planta, nessa planta. Aí a antraquinona, né? Abre, ó, de cabelo, a base de antraquinona, é maravilhoso. Antraquinona, professor, antraquinona tá na babosa. Antraquinona tá no sene. Os senosídeos, na verdade, são compostos antraquinônicos. Aí você começa primeiro, você reforça para você que você sabe o que você está fazendo. E depois você começa a mostrar para o mundo que existem possibilidades diferentes. Eu sei que a maioria das pessoas que estão na sua sala estudando farmácia também estão um pouco se lixando se é planta ou se é molécula química. Eles só querem sair dali o mais rápido possível. Mas tem um grupo de pessoas que a gente consegue tocar e consegue mudar a forma de enxergar, a forma de agir, a forma de ser. E isso tem a ver com você. A ver com o que você pode fazer pelas pessoas também, fazer pelo mundo. O que você pode contribuir para o conhecimento e para o pensamento dessas pessoas, para que eles também possam fazer de maneira diferente. Isso é muito legal. Quando você explicar que a S-metilcisteína da cebola é fantástica para a osteoporose, as pessoas vão falar assim, metilcisteína? Esse cara não falou cebola, ele falou metilcisteína. É diferente. Eu tenho uma amiga, ela já é uma senhora de quase 70 anos, e ela tem uma artrose nível 4 no joelho, por conta de um desvio que ela tem nas pernas, tem 15 graus de desvio, isso causou um desgaste irregular e levou a uma artrose. E fora isso, ela começou a desenvolver uma artrose na coluna e nas mãos também. O irmão dela eu não vou falar o nome do hospital, mas ele é um ortopedista especialista em articulação das mãos e trabalha num hospital bem famoso e caro em São Paulo. E ela, obviamente, que se tratava com ele. 3 anos de tratamento, tomando anti-inflamatório e fazendo tratamento com corticoide. Qual era o resultado? Bengala. Ela estava na bengala, ela não subia a escada e ela não dirigia mais. Ela não conseguia fazer mais isso. Aí eu falei, amiga, você não acha que é hora da gente tentar uma coisa diferente? Ah, mas se o remédio não funcionou até agora, como é que eu vou fazer? Porque como é que eu... Vamos dar uma chance para as plantinhas? Vamos, vamos. Aí fui lá, começamos o tratamento dela com plantas medicinais. Erva baleeira, canela de velho, erva de São João, ela começou a tomar. Foram 3 meses de tratamento. 3 meses de tratamento, ela jogou fora a bengala, voltou a dormir no quarto dela na parte de cima, porque agora ela podia subir escada, e ela dirige o carro dela. Ela ficou 1 ano e meio fazendo esse tratamento. Nunca mais ela precisou de um comprimido químico. O irmão dela, ela chegou numa festa de família e estava todo mundo dançando, e ela não podia dançar. Aí ela chegou e tirou ele para dançar. E começou a dançar com ele no salão. Aí ele falou assim, o que é que você está fazendo para tratar essa sua artrose? Ela falou assim, eu estou usando plantas medicinais. Ele falou, minha irmã, essas plantas vão te matar. Como assim? Como assim? Né? E ela fez o tratamento até que chegou um ponto, como ela tinha que consertar o desvio do joelho dela, teve que fazer uma cirurgia, né, para colocar o osso no lugar. E aí ela aproveitou e colocou a prótese no joelho, escolha dela e tudo mais. Então hoje ela não precisa também das plantas porque ela tem uma prótese no joelho. Mas durante mais de 1 ano, ela teve qualidade de vida, sem dor, usando plantas medicinais. Então, assim, não é porque está num hospital caro, não é porque é um médico famoso, não é porque ele cobra 5 mil reais a consulta dele, que ele sabe, vai acertar em tudo. Você tem a possibilidade, existe mais verdade além do que está na formalidade da medicina convencional. A gente pode encontrar alternativas. E esse caminho é um caminho maravilhoso. E é exatamente o que você disse, Paulo. Você tem muita clareza nisso. Isso é maravilhoso, sabe? E eu espero de verdade encontrar você daqui a alguns anos e você como o farmacêutico, fitoterapeuta clínico, ministrando aí até aulas, quem sabe, de fitoterapia e tratando as pessoas e divulgando e fortalecendo esse potencial das plantas para mais gente. Para mais gente, mais gente, mais gente. Eu tenho certeza que em breve você vai ter muito mais resultados, porque você está há 3 meses no curso, acabou de assistir as aulas agora, e você já teve os resultados que você contou. Então, é maravilhoso isso. É sensacional. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço, professor, aprendendo muita coisa aqui, né, no canal, no curso, né? E com esse aprendizado, eu vou tentando passar para as pessoas, para aos poucos, né? Pelo menos a pessoa que está à minha volta,
o trabalho que é feito aqui no canal, que é feito no curso, é um trabalho que eu acho fenomenal, porque aos poucos a gente vai mudando a mentalidade das pessoas, trazendo as pessoas para as plantas medicinais, né? E mostrando o caminho correto, né? Para as pessoas Com parar com esse certeza. medo de uso de plantas medicinais, né? Soltar, cair, que nem caiu o meu, o tampão nos olhos, cair esse tampão nos olhos e seguir nesse caminho de plantas medicinais, que é fantástico. Gratidão, meu irmão. Gratidão mesmo. Muito obrigado. Se você precisar da gente, o Autor da Própria Saúde está aí. Nossa prioridade são os nossos alunos, né? Isso inclui você, com certeza. Gratidão, gratidão imensa e que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigado você, professor, obrigado a toda a equipe EPS. Muito obrigado pelos conhecimentos e pela oportunidade. Valeu, Paulo. Um abraço. Um abraço. Gente, que coisa bonita. Você pegar um rapaz jovem como o Paulo, 22 anos, estudante de farmácia, fez o nosso curso básico. Em 3 meses de estudo, ele já conseguiu tirar o omeprazol da mãe, ou seja, tratar o estômago dela de maneira natural, sem a necessidade desse medicamento, e evitar que a tia dele entrasse no medicamento para pressão arterial. Ah, mas só isso que ele fez? Não, não foi só isso, foi tudo isso que ele fez. Porque, como a gente sabe dos efeitos colaterais desses medicamentos, os desdobramentos disso são terríveis. E ele conseguiu recuperar a qualidade de vida da mãe dele, da tia dele, em tão pouco tempo. Imagina o que esse menino vai estar fazendo daqui a um ano. Imagina o que ele vai estar fazendo quando ele se aprofundar mais ainda no estudo das plantas. Já está cultivando as próprias plantas em casa, já está tratando os próprios rins com as plantas medicinais. Isso é sensacional, isso é conhecimento. E a clareza com que ele tem isso na vida dele é o que faz toda a diferença. É uma questão consciencial, é mudar a consciência, é mudar a maneira de enxergar a vida, de enxergar as plantas, de enxergar seu próprio corpo e as possibilidades que isso traz para a gente. Isso é sensacional. Eu sou imensamente grato por cada aluno meu que segue aquilo que a gente ensina, que coloca isso em prática, que tem esse ímpeto de colocar isso em prática e traz resultados tão impressionantes como esses que a gente tem trazido aqui nos últimos dias. Então, isso é maravilhoso. Você pode achar que talvez seja difícil demais esse caminho, que talvez não seja para você, que talvez você nunca vá aprender isso. Eu digo que é tudo uma grande bobagem. Você pode aprender, você pode aplicar isso, e assim como Paulo, em pouco tempo, ter resultados impressionantes. Para o seu problema de saúde, existem plantas que podem ajudar. Para o seu problema de saúde, para o problema de saúde das pessoas que estão à sua volta, existem plantas que podem ajudar. Então, aprofunde-se nesse conhecimento. Como eu disse, o mesmo programa que o Paulo participou, que é o programa Jornada, está com inscrições abertas agora. Agora, nesse momento. E começar a transformação que você busca na sua saúde. Essa oportunidade está aberta para você. Vem se tornar autor da própria saúde também. O link está sendo colocado nos comentários desse vídeo e vão ficar na descrição depois também. Mas é até hoje, à meia-noite, a oportunidade para você garantir a sua vaga, como centenas de pessoas já fizeram, você garantir a sua vaga nessa turma que está aberta agora do programa Jornada APS, nosso programa de introdução às plantas medicinais, onde eu mostro as bases fundamentais do uso das plantas, tudo aquilo que você precisa realmente entender para poder pegar as plantas medicinais e transformar em medicamentos na sua vida. Isso, com certeza, pode mudar a sua realidade, sua saúde, a sua vida, a sua relação com o seu corpo e a sua relação com as outras pessoas à sua volta. Você pode garantir qualidade, pode garantir qualidade de vida para as pessoas que estão mais próximas de você, aliviar uma dor, trazer a solução de um problema. Isso é sensacional. Então, aprofunde-se nesse conhecimento. Descubra mais sobre as plantas medicinais. Aprenda a fazer isso da maneira correta, para você ter resultados de maneira segura e eficiente. Assim como o Paulo, assim como milhares de alunos do Autor da Própria Saúde. Não fica fora dessa. Clicando no link que está sendo colocado aí, você vai para a página de inscrição. Nessa página de inscrição, você vai ter um bate-papo. No rodapé, na parte de baixo inferior direita da página, né? Você clicando vai abrir um bate-papo, onde você pode conversar com alguém da nossa equipe. Fale quais são suas dificuldades para entrar e a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível. Se você ainda tem alguma dúvida, quais são os bônus que você recebe, qual é a garantia que você tem, como são as aulas, o ambiente de aulas, tudo, os valores, as formas de pagamento, como você pode se inscrever, tudo. Tire todas as suas dúvidas com a nossa equipe. Até a meia-noite de hoje. Você tem a possibilidade de se tornar um aluno do Autor da Própria Saúde no nosso programa Jornada PS e, com certeza, começar a transformação da sua saúde, da sua vida, aprendendo a reconhecer as plantas, aprendendo a preparar os medicamentos, como comprar uma planta medicinal,
Parece bobagem, não é? Mas isso faz toda a diferença. Como comprar uma planta, como colher uma planta, como higienizar essas plantas, como preparar os medicamentos naturais. Tudo isso num programa que em 3 ou 4 meses você consegue eliminar as aulas e já começar a fazer os seus primeiros tratamentos com as plantas medicinais. Não deixe para depois. A sua saúde é prioridade. E aprender a cuidar da sua saúde de maneira natural é mais prioridade ainda, pode ter certeza. Porque esse conhecimento não é só para você. É para você ajudar muitas outras pessoas. Esse investimento que você faz na sua saúde se expande para quantas pessoas você quiser. Você será capaz de ajudar e de tratar muitas outras pessoas no seu caminho, certo? Então fica aí a oportunidade para você e eu tenho certeza que isso muda a forma como você vai ter resultados com as plantas medicinais. Você já sabe usar um pouco as plantas? Maravilha, vem aprender isso através do método. Não sabe usar nada das plantas? Vem aprender o método desde o zero. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo universo das plantas medicinais. Logo, logo, vai estar fazendo tratamentos incríveis, tendo resultados impressionantes e vindo aqui, como o Paulo, para me contar as suas peripécias com as plantas medicinais. Certo? Então, gente, gratidão imensa por vocês terem me acompanhado aqui. A gente já está aqui há bem mais de 1 hora falando sobre plantas medicinais e eu conto com você dentro do programa Jornada PS. Quero te encontrar lá, na nossa comunidade de alunos do Facebook, dentro do nosso espaço de aulas no Hotmart. Quero te encontrar lá para te mostrar esse caminho lindo que o Paulo está percorrendo e que você também vai poder percorrer. Um grande abraço a vocês todos. Eu fico aqui, ó, dando um abraço imenso às pessoas que estão me acompanhando no Facebook nesse momento. Um beijo enorme. Clica nesse link, galera. Vem conhecer o programa Jornada PS. Vocês não vão se arrepender. Vem comigo, vem se tornar autor da própria saúde. Um beijo enorme para o pessoal do Facebook e até a próxima live aqui comigo. E vou também encerrando aqui no YouTube. Um abraço imenso a todos vocês que estiveram comigo aqui no YouTube. Um abraço fraternal. E olha, com certeza eu estou esperando cada um de vocês dentro do programa Jornada PS. Vem conhecer o programa e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Um grande abraço e a gente se vê na próxima live. Até mais, gente!